Para falar sobre Getúlio Vargas, nada melhor do que conversar com o jornalista e escritor José Augusto Ribeiro, que escreveu essa vasta biografia sobre Getúlio e que compreende mais de 70 anos da história do país. José, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabi. Em que consiste os livros e como é que você dividiu essa biografia? Muita gente se assusta e é assustador mesmo, que são 3 volumes, um total de 1.500 páginas. Mas o que eu procuro contar em 3 volumes foi contado originalmente, há muitos anos, pelo Hélio Silva, grande jornalista, grande historiador, grande médico, em 16 volumes. Quer dizer, caímos de 16 para 3. Então, no primeiro volume, eu procuro contar a história da Revolução de 30, que foi um dos acontecimentos mais importantes da história do Brasil. O segundo volume é sobre os 2 governos de Getúlio Vargas. E o terceiro volume, que é um pouco menor, é sobre a crise de agosto de 1954, que está fazendo 60 anos agora, e que teve como desfecho o suicídio do presidente, suicídio que não foi um ato de fuga nem de covardia. Ele sabia que ia estourar uma guerra civil e ele achava que um líder político, quando acontece isso, ele tem que sacrificar a própria vida para poupar a vida de outros. Então o senhor acha que foi um caso pensado? Ele suicidou para manter a política dele? Não, para evitar a guerra. Ele evitou a guerra civil, ele garantiu as eleições de 54, a eleição do presidente Juscelino em 55, e ele garantiu a preservação das realizações dele, desde a legislação trabalhista, que vinha de 1930, até a Petrobras, que, na verdade, começou a funcionar dias antes do suicídio dele e que, a meu ver, e por depoimentos que eu tive a oportunidade de colher, foi a grande causa da crise em que tentaram derrubá-lo com um golpe de Estado. E qual foi o peso do atentado da Toneleiros no suicídio de Getúlio? Aproveitaram o atentado, né? E até muita gente que diz que, se não houvesse o atentado, teriam inventado um outro pretexto. O próprio Getúlio sabia que iam tentar alguma coisa naquele momento, porque a Petrobras tinha começado a funcionar. E hoje a gente não sabe disso. A Petrobras nos deu o pré-sal, que é essa maravilha que vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, mas quando houve a crise de agosto, o Getúlio era muito atacado pelas 2 únicas televisões que existiam no Brasil, uma no Rio, outra em São Paulo, e que eram de propriedade do Assis Chateaubriand, o grande empresário de mídia da época. Aí um auxiliar do Getúlio, o general Ernesto, o futuro general Mozart Ornelis, era amigo de muitos anos do Chateaubriand, e foi falar com ele, e disse: Chateaubriand, por que essa campanha de tanto ódio, tanto rancor, tanta violência contra o Getúlio? Aí o Chateaubriand e o Carlos Lacerda falaram toda a noite nas cervejas do Chateaubriand, nas rádios, nos jornais, nas revistas, e pedindo a renúncia do Getúlio ou a deposição do Getúlio. Nunca se fez uma campanha tão violenta quanto aquela. Bom, aí o general Mozart Ornelis disse: mas Chateaubriand, por que essa violência contra o Getúlio? Aí o Chateaubriand respondeu, e isso, olha aqui, isso está documentado, não é invenção minha, isso me foi contado pelo filho do general Mozart, o senador Francisco Dornelles, que está aí, vivo, ativo, atuante. Então, o senador Dornelles me contou isso, que ele ouviu do pai dele. O general Mozart perguntou ao Chateaubriand: por que esse ódio, essa violência contra o Getúlio? Aí o Chateaubriand disse o seguinte: disse, Mozart, eu adoro o presidente Getúlio, eu tenho a maior admiração pelo presidente Getúlio, é só ele desistir da Petrobras e eu tiro a televisão do Carlos Lacerda e dos outros inimigos dele e ponho a televisão à disposição dele e de quem ele indicar para defender o governo. Então, a Petrobras, eu acho que a criação da Petrobras foi o foco daquela crise. Quer dizer, o atentado contra o Carlos Lacerda, a morte do Major Vaz, serviram de combustível
para alimentar aquele incêndio. Mas se não tivesse havido aquilo, haveria tentativa de derrubar o Getúlio da mesma maneira, e da mesma maneira ele recorreria ao suicídio, ao ato heróico do suicídio, para evitar uma guerra civil em que iam morrer muitos jovens brasileiros. Olha, eu tinha 16 anos na época, eu acho que eu podia estar nisso. Ele preservou as realizações dele, preservou a Petrobras, e agora, 60 anos depois, a Petrobras nos dá essa maravilha que é o pré-sal. Obrigada, José, pela sua entrevista e por nos proporcionar aprender um pouco mais sobre Getúlio. É com você, Ingrid.